Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Você que nos visita, você é muito bem-vindo. Você que nos assiste, seja muito bem-vindo à Igreja Cristã Vozes da Verdade. Hoje foi me dada a missão de pregar a palavra de Deus e eu estou muito feliz, muito bem com o que aconteceu ontem, o encontro de casais aqui. Eu precisava, eu necessitava ter essa experiência com a minha esposa. Tantas foram as vezes que minha esposa me cobrou, nós temos que sair sozinhos, porque onde nós vamos, as crianças vão junto. E ontem nós tivemos a oportunidade de estar aqui, com os amigos, sem as crianças, sem celular, e foi edificante para a minha vida, para a vida da minha esposa, e creio que para a vida dos irmãos que aqui estiveram. Que a gente venha valorizar muito esse momento junto com a nossa esposa, com o seu esposo, isso edifica muito o casamento. Amados irmãos, eu peço para que os irmãos abram em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. No versículo, vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Todos acharam? Alguém ainda que está ainda procurando? Beleza? Pois aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a influência. Influência que pode ser tanto boa quanto ruim. Hoje nós vivemos na área digital, onde no Brasil há mais de 10 milhões de influências digital. Jovens e crianças têm sido influenciados, têm sido afastados da presença de Deus, pela influência que o mundo tem nos colocado. E nós, os pais, temos falhado um pouco nisso, na vigilância dos nossos filhos, na vigilância da nossa família. Então, o que significa influência? Eu anotei aqui, diz assim, ó, o sufixo in, ela traz sentido de dentro, e a palavra fluência, ela significa fluir. Então, a influência é aquilo que flui de dentro, é aquilo que vem de dentro de nós. Então, nós passamos aquilo que está dentro de nós. Se os nossos olhos forem maus, nós seremos pessoas más. Se os nossos olhos forem bons, seremos pessoas boas. Aquilo que está dentro de nós é que vai influenciar aquele que nos rodeia. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja. Aonde nós estivermos, nós somos pessoas influenciadoras ou pessoas influenciáveis. Nós somos aquilo a qual nós carregamos dentro de nós. Então, a primeira parte que eu quero falar é sobre família. Eu sempre tenho que falar de família. Deus resgatou a minha família. Deus transformou os meus filhos. Então, eu não posso jamais deixar de pregar a palavra de Deus sem valorizar a família. Então, amados irmãos, o ambiente que os nossos filhos convivem, geralmente é aquilo que eles vão ser. Mas espera aí,
Quer dizer que se eu vivo num ambiente ruim, eu vou ser uma pessoa ruim? A escolha é sua, a escolha é minha. Amados irmãos, o ambiente que você conviveu não determina quem você será. O ambiente em que você viveu durante muitos anos, ele não vai definir a pessoa que você é e nem a pessoa que você será. Porque muitos vivem em ambientes tóxicos, aonde há agressões, aonde há palavrões, aonde não há respeito. Mas quando você tem um encontro com Cristo, e você está contaminado por esse tipo de influência, a sua saúde mental é contaminada, você é liberto. Então isso não faz de você um prisioneiro do ambiente onde você foi criado. Talvez pessoas aqui que tenham os seus traumas e até hoje não conseguem se libertar, porque o ambiente lhe causou traumas. Então, a necessidade de nós termos esse encontro com Deus, isso nos liberta. Isso faz de nós pessoas novas. Faz de nós nova criatura. Então, a primeira responsabilidade que eu quero dar aos pais que aqui estão, o ambiente que vocês criam, na sua casa, vocês estão influenciando seu filho ou sua filha. Então, há uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Deus confiou a nós, os nossos filhos, e cabe a nós criar um ambiente agradável a eles, para que eles venham ser pessoas boas, para que eles venham estar no caminho do Senhor. E eu sempre digo aqui que o meu versículo preferido se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, aonde diz que nós, os pais, devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos, seja sentado na sala, seja no caminhar, seja no levantar, seja no deitar. Isso nos diz que nós temos que influenciar os nossos filhos a todo momento. Dentro da nossa casa, com os cultos no lar, na nossa caminhada, mostrando o que é certo, o que é errado, sendo exemplo para eles. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Isso significa que no caminho nós estamos juntos. Nós não somente direcionamos, você vai por ali, você vai por aqui. Não, nós vamos junto com ele. No caminho, com ele, sendo exemplo. Mostrando para eles que nós não somente falamos, mas nós cumprimos. Porque há muitos pais que eles definem para os filhos como eles devem ser, mas não são exemplos. Quer ver um exemplo disso? Outro dia tinha uma amiga lá em casa, e ela estava com as suas 2 filhas. Uma filha dela foi lá para dentro de casa, e nós estávamos no quintal, e a menina deu um grito. Irmã! A mãe chegou, para de gritar! E deu um tapa nela. Olha que irônico. É o ambiente que ela vive. Ela aprendeu a conviver num ambiente onde há gritaria. Então isso vai ocasionar que ela seja uma pessoa igual à mãe. Só que a mãe, ela puniu a filha por aquilo que ela está acostumada a fazer dentro da sua casa. Olha que responsabilidade, amados. Olha, homens, qual o tamanho da nossa responsabilidade. Nós não podemos falhar, irmãos. Porque uma falha nossa pode ser fatal para os nossos filhos. E eu digo isso aqui para as mães também. A maneira com que eu trato a minha esposa, ou a maneira com que a minha esposa me trata, isso influencia os meus filhos. E como eu disse no início, isso não define como você será. Porque uma certa vez, Noé se embriagou, mas não fez dele um alcoólatra. Abraão, um certo momento, ele mentiu, mas isso não fez dele um homem mentiroso. Isso são falhas que nós cometemos, mas que nós temos a oportunidade e o dever de corrigir, porque há muitas pessoas envolvidas. E quando nós falhamos e não consertamos, isso causa um dano terrível àqueles que nos rodeiam. Amados irmãos,
Durante muitos anos, nós fomos influenciados por muitas coisas. Nós podemos ser influenciados da maneira com que nós nos vestimos. Por exemplo, eu tenho uma camisa quadriculada, a qual eu vi um pastor vestindo e eu gostei, aquilo me influenciou. E eu passo a usar aquela camisa porque me chamou a atenção. Nós somos influenciados pelos filmes, por aquilo que a gente vê no celular, pelas músicas. Então, o perigo disso, que Deus deu uma ordem a Adão e Eva, para que eles não tocassem, não se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a primeira coisa que é feita, uma das coisas que é feita para que a gente seja influenciado é colocar dúvida na nossa mente. A serpente, quando encontra Eva, ela diz assim: quer dizer que Deus disse para que vocês não comessem dessa árvore, do fruto desta árvore? Colocou uma dúvida. E um outro problema disso: Adão era responsável pela sua mulher. Adão se afastou demais da sua esposa, a ponto de deixar sua esposa vulnerável ao perigo de uma má influência. Maridos, cuide das suas esposas. Seja o cabeça da sua casa. Seja o líder. Proteja a sua família. Dê a sua vida pela sua família. A Bíblia nos diz isso, que nós devemos dar a nossa vida, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Eu e você, homens, nós somos capazes. Deus nos preparou para isso. Cuide da sua família, não se afaste da sua esposa. E eu não estou falando somente de distância. Que você seja amoroso, que você seja atencioso com a sua esposa, que você seja um companheiro, que você seja uma pessoa elegante com ela, que você venha respeitá-la, para que ela não venha desviar os seus olhos para a direção errada. Então, daí em diante, Eva foi enganada, porque foi-lhe colocado dúvidas daquilo que Deus tinha falado. E hoje nós temos um perigo terrível. Ontem nós estivemos aqui reunidos e olha como maravilhoso foi nós ficarmos um período sem o aparelho celular. E eu vejo que os nossos filhos, eles ficam muito tempo expostos a esse mal. Outro dia eu cheguei em casa, era 6h30, 7h, e o meu filho já não estava na sala. Eu falei: ele está no celular. Eu falei: eu vou ficar quietinho, que eu quero ver quanto tempo ele consegue ficar com esse aparelho. Irmãos, deu 10h30 e ele continuou no aparelho. E isso me chamou a atenção, porque se eu sou a referência para o meu filho, olha com tão pouco tempo ele passa comigo. Porque eu trabalho, meu filho está dormindo, eu saio para trabalhar, ele está dormindo. Ele vai para o colégio, ele tem a influência do colégio, ele tem a influência dos amigos, ele chega em casa, eu ainda não estou. Quando eu chego em casa, eu vou jantar, tomo um banho, ou vice-versa, e aí eu tenho um momento da minha leitura e fico um pouco de tempo com ele. Na verdade, eu passo uma hora e meia ou 2 horas com o meu filho. É pouco tempo para se influenciar uma criança. É pouco tempo para ouvir como foi o seu dia, para entender o que está se passando na cabeça dele. E o perigo disso é que ele fica muito tempo próximo ao pecado, aonde Deus orientou Adão e Eva para que não se aproximasse, para que não tocasse naquela árvore. Porque é do aparelho celular que vem ali muitos perigos. Outro dia ele estava vendo um canal e o nome era até infantil, Dudu e Carol. E eu fui ver o Dudu e Carol. Era uma menina que ficava de biquíni, com os seus decotes, e ali havia as cores coloridas, né? Mostrando, já fazendo com que o meu filho se habituasse com as cores de uma determinada influência. Amados irmãos, não permita que a inocência dos seus filhos sejam tiradas.
O aparelho celular não é um brinquedo para crianças. Eu sei que muitos filhos, eles sempre nos pedem o aparelho de celular como um presente de aniversário, de Natal. Se você puder evitar, é melhor. Mexe com a cabeça das crianças. Eu vi que isso mexeu com o meu filho, a ponto de o meu filho esconder o celular de mim quando ele estava vendo. Mas aí eu busquei sabedoria a Deus para conversar com ele, para dizer que aquilo ali era algo ruim. E eu tento controlar. É muito difícil você tirar um aparelho de uma criança hoje, né? Mas nós temos que criar algumas estratégias, né? Aonde, amados irmãos, há muita influência. Você vê quantas pessoas estão no mundo que já estiveram no nosso meio por causa dessa influência. A música também, ela tem o poder de influenciar. Então, eu lembro que uma vez eu fui num baile funk, eu era garotão, e começou a tocar aquele funk, e de repente uma menina na minha frente, e ficou aquela música, e a menina começou já a querer brigar, por influência da música. A música, ela causa uma influência. E hoje, infelizmente, eles estão trazendo o pagode gospel, o funk gospel, para dentro das igrejas. Uma vez alguém perguntou para mim assim, irmão Júnior, você acha que tem alguma coisa de errado com o pagode gospel? Eu falei, claro. Quando eu adulterava, era esse ritmo que eu ouvia lá fora. E eu tentei me libertar desse mundo e agora o mundo está vindo para dentro da igreja. Não, mas está falando de Deus. Mas olha o ritmo. Olha o ritmo. Isso é uma influência. Quem não se lembra os meninos dos passinhos, né? Aquela coisa ridícula com aqueles ternos azul, vermelho, e começava a dançar passinho numa igreja que se mostrava séria. Olha a influência, olha quantos jovens foram alcançados por essas más influências. Aonde uma cantora mundana entrou para o meio gospel e começou a influenciar, eles começam a atrair a atenção dos jovens para si. E chega um determinado momento, aonde ela começa aos poucos dizer que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui também não tem nada a ver, a ponto de ela dizer que Deus falava com ela através das crônicas de Nárnia. Quantos jovens você acha que deixou de ler a Bíblia e passou a ler as crônicas de Nárnia? Influência. E hoje é o resultado que nós vemos. Está fora do meio cristão. Só veio para influenciar. E quantos não seguiram essa menina? Quem não se lembra das novelas, que até hoje muitos assistem. Eu sou da época do Cadinho. Os mais novos não vão conhecer, mas Cadinho era um homem que ele tinha 3 famílias. E toda vez que aparecia a cena do Cadinho, aparecia aquela música atrapalhada, aquela música divertida. Então, ele tinha 3 famílias, ele tinha 3 mulheres e com as 3 eles tinham os filhos, né? Então, toda vez que aparecia a cena dele, eles colocavam uma música engraçada, aonde se tornou normal um homem ser um adúltero. E ainda chamavam ele de Cadinho, e ele gostava. Se chamava alguém de Cadinho, fala Cadinho, a pessoa, sou eu mesma, porque influenciava. Fora as outras ideologias, a qual eram colocadas, só que com músicas engraçadas. Irmãos, a música, ela influencia demais, demais. Quando nós vamos ao Senhor, os instrumentos que são tocados, o ritmo que é tocado, isso nos influencia a adorar a Deus. Então, eles pegam toda essa armadilha e colocam nas TVs, dentro da nossa casa. O pecado inicia dentro da nossa casa, a influência sai da nossa televisão, sai do nosso celular. E por muitos anos, nós fomos enganados por isso. Estava assistindo outro dia o jogo do Flamengo com meu filho, de 8 anos. E o jogador do Flamengo fez um gol, e ele tirou a camisa, o corpo dele todo rabiscado, e aqueles jogadores abraçaram ele para comemorar, e ele fez o seguinte comentário comigo: pai, todos eles são tatuados, olha isso. E eu falei, e agora?
Aí eu lembrei que ele é fã do Cristiano Ronaldo. Eu falei, olha, mas o Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores jogadores do mundo, não tem uma tatuagem, filho. Não coloque tatuagem. Porque é ensinado que não tem nada a ver. Mas quando a gente vê de onde vieram as tatuagens, aquelas máfia chinesa, máfia japonesa, aquelas quadrilhas, aquelas gangues, elas eram marcadas com tatuagens. Aqueles homens que foram presos pelo nazismo, as numerações que eles carregavam eram tatuadas no seu corpo. Olha isso, gente. E hoje é dito que não tem problema, a Bíblia não condena aquele que quer escrever Jesus, eu te amo, tatuar no seu corpo. A Bíblia não condena, mas a Bíblia nos diz que quando as pessoas tatuavam seus corpos, era para adorar os mortos. Poxa, mas eu não estou adorando o morto. Mas de onde vem a referência da tatuagem? Olha de onde vem das facções, dos nazismos, dos prisioneiros do nazismo. E os nossos filhos estão diante de tudo isso. Há quem diga que tem uma tatuagem na perna de Jesus. Meu irmão, são as vestes de Jesus Cristo. Jesus não mostrou a sua perna e mostrou que estava a tatuagem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas estava nas suas vestes, não tatuado na sua pele. É isso que nós devemos reconhecer. Então, amados irmãos, eu já disse o quão eu era tímido demais, né? Eu era gago de fechar o olho, eu não conseguia. Eu não conseguia conversar. Até hoje, eu tive essa facilidade de conversar com os irmãos. O irmão Luan, o irmão David foi lá em casa, eles puxaram assunto comigo. Parecia que eles me conheciam há anos. Porque se eu chego no ambiente, irmãos, e o assunto que está tendo não é aquele que eu conheço, eu fico assim, eu fico parado, eu fico rindo, eu sou meio introvertido. E eu comprei um livro. O nome do livro é assim, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque eu queria ter mais, saber como fazer amigos, eu sabia como me enturmar com as pessoas. Só que esse livro, ele pode ser usado tanto para o bem, quanto para o mal. Esse livro, ele nos ensina que para que nós venhamos influenciar pessoas, nós temos que falar aquilo que agrada aos seus ouvidos. É uma técnica usada por muitos pastores, por muitos políticos, né? O político que chega na rua, eu vou asfaltar a sua rua, eu vou melhorar a saúde, olha só, é tudo que você quer ouvir. Então eles usam essa técnica para que venham cultivar, para que venham chamar a sua atenção. E, infelizmente, usado também em muitas igrejas hoje. Eles falam aquilo que te agrada, não aquilo que você precisa ouvir. Eles não condenam o seu pecado. Eles aceitam você do jeito que você é. Pode continuar, não tem problema, desde que você dizime. Então, é um livro muito perigoso, que ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu estava assistindo um videozinho onde a técnica da influência, como ela funciona. Ficava um homem dentro do elevador, e geralmente você entra no elevador, você fica para frente. Depois vinham 3 pessoas e entravam no elevador, mas elas ficavam de costas. E quando aquela pessoa olhava, poxa, só eu que estou diferente, ela pegava e virava também. Ela estava até certa, né? Mas, diante de um número maior de pessoas que fizeram algo diferente dela, acabou influenciando ela. E é isso que tem influenciado muito os nossos jovens, os nossos filhos, a multidão, a maioria de pessoas. Os nossos filhos têm mania de falar assim, pai, mas todo mundo faz. O meu filho sempre diz isso. E é o momento que eu sento, vamos lá, filhão, senta aqui. Eu levo sempre para o meu quarto, eu tenho minha poltrona, senta na cadeira aí. Porque é um lugar onde ninguém vai me perturbar. Não é que ninguém vai me perturbar, é onde eu vou ter mais privacidade de ensinar, de explicar para ele que ele não é todo mundo. E que todo mundo, por muitas vezes, pode estar mal influenciado.
Então, nós temos que ter essa paciência, irmãos, de ensinar, inculcar na cabeça dos nossos filhos. Que ele tem que pensar diferente do mundo. Que a maneira com que ele está sendo criado é diferente do que a maioria. E isso dá trabalho, irmãos. Se você não tem filho, você pretende ter filho, isso dá trabalho. É prazeroso, é muito bom, mas dá muito trabalho. Mas é bom quando você vê o resultado, quando você permanece no caminho junto com ele. Isso é muito bom, não tem preço, irmãos. Você chegar... O meu filho esse dia falou assim: pai, eu posso ver uma série? Eu falei: poxa, filho, a série geralmente tem coisas ruins. Pai, se eu ver alguma coisa maligna, eu te prometo, eu paro de ver. Isso é estar no caminho, irmãos. E eu falei para ele: ó, nós vamos ver juntos, que eu quero saber o que tem nesse negócio aí. É tempo. Você tem que doar tempo para os seus filhos. Nós devemos fazer isso. Nós não podemos simplesmente dar um aparelho e deixar que ele se aproxime demais do pecado. Porque quando se aproxima demais do pecado, ele se acostuma com o pecado e, de repente, ele está com o pecado, impregnado na sua mente. Então, vendo esse livro, irmãos, eu vi o quão perigoso é você... Como é fácil influenciar pessoas. Basta você dizer aquilo que eles querem ouvir, né? Então, eu estava vendo esses dias para poder ter alguns exemplos dessa palavra, e eu vi um filme Golpe Duplo com Will Smith. E Golpe Duplo, ele é um jogador trapaceiro, onde ele gosta de fazer apostas. E ele aposta todo o dinheiro que ele tinha, e de repente, ele pede para que um homem venha escolher um número. E esse homem, ele vai, escolhe um número. E ele diz assim, ó: eu vou adivinhar o número que você escolheu. Né? E ele faz uma aposta. E ele pede para que esse homem, eles estão no campo de futebol, e ele pede para que esse homem olhe no binóculo e escolha um número. Aquele homem vai, procura, e ele escolhe um número. Ele escolheu o número 55. E, de repente, ele vai, ele consegue descobrir o número que aquele homem escolheu. E aí perguntam para ele: como é que você escolheu? Como é que você adivinhou o número que ele tinha escolhido? E ele conta a história, aonde esse número 55 foi colocado em todos os ambientes que esse homem estava. Ele estava num hotel, ele foi hospedado no quarto 55. Quando ele sai, está o número 55 no corredor. Quando ele vai para a rua, está o número 55 no poste. Quando ele vai para algum lugar, passa um carro com o número 55. Então, todo lugar que esse homem ia, tinha o número 55. Aquele número ficou na mente daquele homem, a qual foi fácil de ele adivinhar qual número ele ia escolher. E essas coisas acontecem conosco. Nós somos todos os dias contaminados com ideologias, a qual nós nos acostumamos ao ambiente. E nós entendemos que durante muitos anos isso tem acontecido. Na televisão, esse dia a gente estava conversando, o quanto a televisão fez ruim as nossas vidas. Porque antes as pessoas oravam e enfermos eram curados. Pessoas oravam, pessoas eram libertas. E hoje não se vê mais isso, irmãos. A gente vê pessoas que muitas vezes estão com um comportamento demoníaco, é pregada a palavra de Deus, mas ela continua do mesmo jeito. Porque nós não nos dedicamos mais ao período de oração, à santificação, aquilo a qual o Senhor nos direciona a cumprir. Então, nós temos que ficar atentos. As nossas amizades também, ela pode nos influenciar. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. O ambiente a qual nós vivemos, convivemos, isso pode nos influenciar de alguma maneira.
O tipo de conversa a qual nós temos, isso nos influencia. Isso nos afasta do Senhor. Temos também o tempo que nós passamos com a palavra, também pode nos influenciar. Olha o que diz Mateus 26, versículo 69. Mateus 26, versículo 69. Até o versículo 73. Diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. No versículo 73, logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram-lhe a Pedro: Verdadeiramente, tu também és um dele, pois o teu modo de falar te denuncia, o teu modo de falar é igual ao dele. Então, o ambiente que nós convivemos, as amizades que nós temos, nos influencia. Pedro foi denunciado por falar igual a Jesus Cristo, mesmo tendo negado a Cristo. Ele foi reconhecido por ter passado muito tempo com Jesus Cristo, sendo influenciado pelo nosso Senhor. Então, a necessidade que nós temos de buscar, de ser parecido com o nosso Senhor. Diz também que a pessoa com que nós nos relacionamos pode nos influenciar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Esse é para os jovens que pensam em arrumar um companheiro ou uma companheira. Exortação à santidade. Versículo 11 ao 18. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Abre também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, um conselho para vocês que querem arrumar um companheiro, uma companheira, que sejam pessoas que sejam tementes a Deus igual a você. Porque isso pode mudar a sua caminhada. E isso não é de imediato. Eu, na igreja qual eu congregava, eu era líder dos jovens. E nunca mais eu quero ser líder de jovem. Porque é muito difícil, meu irmão. Olha, jovem dá trabalho. Filho dá trabalho. Mas jovem que não é seu filho, dá muito mais trabalho. Olha que luta. Desculpa os jovens que aqui estão, mas eu sei do que eu estou falando. Porque são várias cabeças diferentes e eles querem impor aquilo, e se você não compactua com aquilo, eles fazem a sua cabeça perante toda a igreja, né? Mas tinha alguns que me respeitavam, né? E essa menina, ela começou a se relacionar e eu fiquei sabendo. E ela me tratava como um pai, e eu tratava ela como uma filha. E ela chegou para mim, deu bom dia, deu a paz do Senhor, e eu falei: eu estou sabendo que você está namorando. Aí ela: nossa, Júnior, eu já ia te falar. Eu falei: calma, não fique preocupada. Mas quem é o rapaz? Não, ele é um bom moço. Ah, sim. Quantos anos ele tem? Ele disse a idade e tal. Porque ela não tinha pai. O pai dela era filha de pai divorciado. Né? E eu abracei ela. Né? E aí eu falei assim: agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é cristão? Aí ela falou assim: não, ele não é cristão, mas ele é católico. Olha, mas ele é melhor que muito cristão que eu conheço. Eu falei: então você está andando com os cristãos errados. Porque eu conheço muito cristão que é bom mesmo, cristão gente boa. Mas
cuidado. Eu não podia interferir porque não era minha filha, mas eu falei, cuidado. Cuidado porque, de alguma forma, você vai ser influenciada. E ela se casou com esse rapaz, e qual é o resultado disso hoje? Fora da igreja. Fora dos caminhos do Senhor. Casada. Na cabeça dela, deu certo, ele é um bom moço, mas afastou dos caminhos do Senhor. Então, olha o perigo disso. Então, quando você se relaciona, amado, vai ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Sim, mas se te tira do caminho do Senhor, isso torna horrível para a sua vida. Isso torna horrível para a sua caminhada. Ele te desviou do caminho ao qual você se encontrava. Então, essa conversa, não, eu vou lá no meio deles, que eu vou influenciar. Não, irmãos, você vai ser influenciado. Lá está a maioria. Como é que você vai enfrentar uma maioria? Entende? Se você não estiver firmado na presença do Senhor, você pode se perder. Então, esse é o perigo. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Inimigos espiritualmente. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno. Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, período, tempo ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, irmãos, nós devemos estar sempre centrado. Você jovem que está aqui hoje, não se desvie. Cuidado com as suas amizades, eu sei o que eu estou falando. Eu já fui jovem e já fui cabeça dura igual a muitos jovens. Eu me converti e eu fiquei 1 ano sem beber. Eu era uma pessoa muito mulherengo, eu bebia demais. E eu entrei, eu conheci Cristo e me apaixonei, me afastei de muitas coisas, mas eu permaneci no ambiente. O ambiente a qual eu trabalhava, ele era um ambiente que, final de semana, todo mundo pegava o seu copinho de chopp e ia bebendo para fazer a limpeza do local. E eu estava naquele ambiente. E todas as vezes a gente ia para o ponto junto. Chegava no ponto, eles falavam assim, ô Júnior, eu sei que você está na igreja, você se importa de eu tomar um copinho de cerveja? Não, fica à vontade, eu estou liberto, eu sou servo do Senhor. E ele bebia, e eu permanecia no local onde eles estavam. Amado, isso durou umas 3 semanas. Na 4ª semana, um calor infernal. Ele falou, irmão Júnior, eu posso pegar uma cervejinha? Pega, amado. Veio aquela branquinha, irmão, com gelo por fora. Eu falei, misericórdia, bota um copinho para mim, irmão. Me afastei, irmãos. Me afastei. Por causa da influência a qual eu andava. Perigo disso. De você andar com pessoas que vão te causar uma má influência. Não é que eles eram má influência. Eu que estava no lugar errado. Eu não deveria estar ali. Porque eles tinham que ver a minha conduta como servo do Senhor. Não me misturar. Vamos respeitar. Antigamente, quando a gente ficava na rua, a gente ficava no grupinho, e sempre que vinha um homem e uma mulher de Deus, a gente estava sempre falando besteira, a gente, parou. Está passando os crentes aí, vamos ficar, respeita. Né? E os crentes passavam e a gente respeitava. A gente parava a conversa, porque a conversa não prestava. Mas hoje essas coisas não acontecem mais. Eu fui influenciado, eu estava na padaria bebendo, e passou um homem de terno e gravata, com a sua família, com sua esposa e com seus filhos. Eu estava bêbado, com o meu casamento arruinado, eu olhei de longe, bêbado. Nossa, como eu queria ser igual aquele homem ali, cara. Eu vou ser isso um dia. Então, aquele homem só passou e ele me influenciou, porque ele estava de mão dadas com a sua esposa e com seus filhos, indo para a casa do Senhor. Uma outra coisa que eu quero falar com os irmãos, Salmo 1. Vamos ver o que diz Salmo 1.
Bem-aventurado aqueles que não seguem, aqueles que não buscam o conselho dos ímpios. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados irmãos, esse Salmo primeiro, eu vejo como algumas etapas de como é a queda do homem. Primeiro, ele diz assim: é muito feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quando fala essa palavra andar no conselho do ímpio, a Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus. E o que é andar? Enoque andava com Deus. Enoque, ele buscava ter o caráter de Deus. Enoque, ele andava seguir aquilo que Deus ordenava, né? Então, aquele que anda é aquele que busca as suas características, é aquele que participa. Então, aquele que anda, aquele que quer ser igual ao ímpio, a Bíblia diz que nós não devemos estar com eles, andar segundo o conselho dos ímpios. Depois ele diz que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Eu tenho uma ilustração disso, que é como se você estivesse em um calçadão e você está caminhando e você vê uma loja de roupa a qual uma roupa te chama atenção e você se detém naquilo. Aquilo te chamou a atenção, aquilo prendeu a sua atenção, a qual você desejou ter aquilo. E o terceiro é: não se detenha no caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma vez eu preguei uma palavra sobre Salmo 91, onde que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar, se sentar, permanecer, é você querer ficar, né? E eu digo que essa é uma degradação, isso são fases a qual te leva ao afastamento total de Deus. Eu, quando era mais jovem, eu me juntava com alguns irmãos e a gente ia para a casa de um outro amigo. E lá tinha o Jorge. Jorge era um homem que ele era cristão. Todo domingo a gente estava lá tomando cerveja, ouvindo um pagode, falando besteira, e Jorge ia para a igreja. E a gente chegava assim: vem para cá, irmão. E a gente começava a conversar com o Jorge. Jorge, ele, não, estou indo para a igreja. Jorge não falava muito com a gente. E Jorge ia para a igreja. Mas a gente, de tanto insistir, Jorge começou a parar um pouquinho mais, a se deter no nosso meio. Jorge agora nos ouvia. Ele não somente falava: não, vou para a igreja. E a gente zombava dele: vai, irmão, toma um copinho, irmão. Jorge passou a nos dar ouvido. E logo depois, quem estava na mesa com a gente tomando cerveja? Jorge. Jorge passou a se assentar conosco, a se assentar no nosso meio, se afastando totalmente da presença do Senhor. E uma vez eu encontrei o Jorge no ônibus. Eu convertido: e aí, Jorge, como é que está? Jorge se separou da esposa. Jorge estava com uma outra mulher no ônibus. E eu falei assim: e aí, está caminhando, amado? Caminhando? Vocês me tiraram, eu estava na igreja, vocês me tiraram da igreja? E agora você me pergunta? De maneira comigo, irmãos. Aí eu me pergunto: quem estava errado? Eu que influenciava ou Jorge que estava fraco demais, visitando uma igreja? Acho que os dois, né? E Jorge ficou tão preso à nossa amizade que a gente passou a sair. E uma vez nós saímos, teve uma confusão, irmãos. Mas Jorge, ele não fez muita coisa.
Jorge simplesmente separou a briga. E a gente chegou para ele: rapaz, tu viu, até o Jorge entrou na confusão. O nome dele é Jorge Confusão. Botamos apelido, amados. Os apelidos influenciam. Os apelidos influenciam. O apelido dele ficou sendo Jorge Confusão. E o que você acha que ele fazia toda vez que ele saía com a gente? Ele queria arrumar confusão, para fazer jus ao apelido que nós demos a ele. Não chame seus filhos de praga. Não chame seus filhos de maldito. Chame seus filhos de bênção, de homem de Deus. Você é uma bênção de Deus para a minha vida. Você é um presente maravilhoso que Deus me deu. Não aceite apelidos do mundo, porque isso vai te influenciar. Meu apelido quando eu era mulherengo era Perigoso, olha. Júnior Perigoso. E eu queria fazer jus a esse apelido. Graças a Deus eu estou liberto. Hoje eu sou Irmão Júnior. Para a glória de Deus. Irmão Júnior. Nada mais além disso. Irmão Júnior. Então, você percebe o quão não foi do dia para a noite que Jorge se transformou, que Jorge se afastou de Deus? Que foi dia após dia a gente ali, martelando na cabeça do Jorge. Vem Jorge, fica com a gente, Jorge. E Jorge passava, não dava muita bola, depois começou a conversar um pouquinho, depois estava conosco. Cuidado com o ambiente que você frequenta. Cuidado com o ambiente que você frequenta. A sua casa tem que ser um lugar de santidade. Casa de servo, não entra bebida alcoólica. Casa de servo, não toca funk, não toca pagode. Casa de servo do Senhor, o nome do Senhor é glorificado com as nossas atitudes. Há louvores, há paz. Você percebe que quando você chega aqui, muitas vezes você chega tão carregado. E aí você chega aqui dentro, você tem um ambiente onde tem oração, onde tem louvor, onde tem adoração, onde tem palavra, e você sai daqui mais leve. Isso tem que ser feito na nossa casa, irmãos. Isso é só um ensinamento de como deve ser a nossa casa. Não aceite cerveja para poder agradar seu filho. Eu não estou falando entre marido e mulher, aí é uma luta sua, ou do esposo ou da esposa, né? Porque isso pode gerar algum atrito. Não estou aconselhando isso, irmão, de maneira nenhuma. Mas que você venha criar algumas situações, que você venha buscar de Deus sabedoria para lidar com isso. Mas o seu ambiente tem que ser um ambiente santo. Lembre-se que o local que você habita, que os seus filhos habitam, que a sua família habita, é influenciado. E é Cristo que tem que influenciar na sua casa. Vamos continuar. Agora, amados irmãos, toda essa influência que eu falei aqui, tem também dentro da igreja. Infelizmente, tem dentro da igreja, a qual eu vejo muitas pessoas que estão em ambientes assim, mas continuam com as suas vidas malucas, né? Não tem mudança. E eu vou ter que, infelizmente, apressar. Já são 10:50, meu Deus. Diz assim, Mateus 7,15. Segundo as Sagradas Escrituras, um falso profeta é alguém que se apresenta como mensageiro de Deus, porém proclama mentiras em nome de Deus. Hoje nós temos as igrejas repletas de falsos profetas, a qual buscam unicamente enriquecer com o dinheiro dos membros dessa igreja. Lá em Judas, diz assim, Judas
só tem um capítulo, no versículo 3 diz assim: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui, quando Jesus está colocado perante toda aquela multidão, irmãos, é feita uma pergunta: quem vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? E a palavra de Deus diz que os fariseus, os líderes do povo, influenciam o povo a gritar Barrabás. E com Jesus, crucificam. Só que, amados irmãos, Barrabás, ele não oferecia perigo algum aos sacerdotes. Ele oferecia perigo à população. Quem oferecia perigo aos sacerdotes era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava combatendo o sistema religioso, que estava contaminado junto com o sistema político. Através das pregações de Jesus Cristo, as pessoas eram libertas e não estavam mais debaixo de um fardo pesado, a qual aquele sacerdote colocava sobre as pessoas. Infelizmente, eu tenho algumas pessoas que eu convivo, que estão sempre no meu trabalho, alguns clientes. Uma vez eu tinha uma amiga, ela estava com depressão. E eu falei assim: olha, eu vou direcionar você a um pastor. E era uma pessoa que eu achava que era séria. E ele começou a visitá-la. E ao visitar, ele se dedicou, ele todo dia ia lá, conversava, orava. Aí essa irmã me chamou. Ela falou assim: irmão, eu agradeço muito a sua ajuda. Ele tem vindo aqui, ele tem me ajudado, ele tem orado, mas ele me falou uma coisa. Ele falou assim: ó, a coisa mais importante que você tem que fazer é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Meu Deus. Eu falei: minha irmã, saia de lá. Saia de lá. É o seu dinheiro que ele quer. Ele não quer que você seja liberta. Ele quer que você esteja debaixo de um fardo a qual o Senhor não colocou sobre você. É o seu dinheiro que ele quer, porque ela era comerciante. E ele viu uma oportunidade de ganhar um certo lucro. Amados irmãos, como é que se influencia? Como é que esse povo influencia os seus membros? Eu vou contar a história de Jim Jones. Jim Jones era o líder de uma seita evangélica, uma seita religiosa. Ele era, se não me engano, da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele trouxe algumas pessoas para Minas Gerais, porque ele descobriu que se houvesse um ataque nuclear, Minas Gerais seria um dos lugares que não seria atingido. Mas ele não se adaptou, e ele veio para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele voltou para os Estados Unidos. E ele trouxe toda uma congregação para a Guiana Francesa, a fronteira entre Venezuela e Brasil. E ele foi ali para aquela região de mata fechada, a qual muitas pessoas, suas famílias foram para ali. E chegando ali, algumas pessoas começaram a ver algumas coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E como é que esse homem influenciava essas pessoas? Esse homem, ele tinha uma luta política contra contra o racismo. E esses líderes hoje eles fazem isso. Eles pegam as minorias e eles afirmam que defendem essas minorias para ganhar força. E Jim Jones, ele começava a combater esse tipo de prática, do racismo, a ponto de adotar algumas crianças afrodescendentes e ensinava outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso atraía as pessoas, isso fazia com que ele se tornasse um Deus para aquelas pessoas. Só que houve denúncias, e veio um deputado dos Estados Unidos, foi lá naquela região, tentar resgatar algumas pessoas, e esse homem pergunta: alguns de vocês querem sair daqui? E algumas pessoas tiveram coragem e levantaram a mão. E ao tentarem sair daquele lugar, aquele líder religioso, ele envia os seus seguranças, seus capangas totalmente armados, e matam aquelas pessoas. E ao ver que aquilo se tornaria
algo ruim, aquilo ia se tornar popular. E as autoridades viriam para aquele lugar, ele coloca cianeto no suco e obriga homens, mulheres e crianças a tomarem aquele suco envenenado. O resultado disso, que se tornou o maior suicídio. 900 pessoas cometeram suicídio, sendo dessas 900, 300 crianças. E o que faz essas pessoas seguirem esse engano? A Bíblia diz que nós conhecemos as árvores pelo fruto que ela produz. E é isso que nós temos que observar. Me perdoe se eu passar 10 minutinhos. Então, hoje, não é somente isso. Hoje nós temos a teologia da prosperidade. É um movimento que prega que só é abençoado por Deus aquele que prospera na vida, exclusivamente na área financeira, e não ensina a amar o próximo. Aonde diz lá em Ezequiel 16, 49, eu vou correr um pouco. Eu acho que eu pausei demais para explicar os irmãos. Ezequiel 16, 49, diz assim, ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância, da ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então hoje a teologia da prosperidade, ela nos ensina como ser próspero, automaticamente não ajudando ao próximo, guardando riquezas e enriquecendo eles. A Bíblia também nos mostra, amados irmãos, eu estava estudando hoje sobre a psicologia e a psicanálise. Hoje, homens de Deus têm largado a Bíblia e têm se dedicado ao estudo da psicologia e psicanálise. Se você botar lá no Google, você coloca assim, ó, hipnose e programação neurolinguística no culto religioso. Irmãos, é criado um ambiente influenciável, aonde influencia vários jovens. O meu filho uma vez foi para um encontro com Deus, e eu não sabia que ele tinha ido. Eu falei para minha esposa assim, onde é que ele foi? Ele foi para o encontro com Deus. Eu falei, mas era só ele ler a Bíblia aqui, ó, orar, já é um encontro com Deus. E eu cheguei assim, ó, eu vou lhe falar o que vai acontecer lá. Eles vão contaminar a cabeça dele, vão emocionar ele, e ele vai chegar aqui e vai falar assim, eu vou perguntar para ele, como é que foi lá? Ele vai falar, não posso falar. Aí meu filho foi para esse encontro, mandaram eu escrever uma carta, um áudio, não lembro ao certo, e mostraram para ele. E ele chegou em casa e falei, ei filhão, como é que foi? Não posso falar. E eu falei para minha esposa o que ia acontecer. Eles vão emocionar o nosso filho. Porque, amado, aquilo que te faz mal, sabe quando você come algo que te faz mal no estômago, e você só melhora quando você bota para fora, quando você vomita? É assim. Porque nós temos crises familiares. E você chega num ambiente desse, onde o seu choro vem à tona, e isso te faz um bem, te faz um alívio. Quando você está muito tenso e você começa a chorar, você sente um alívio. Então eles fazem isso. Então criam um ambiente totalmente escuro. E quando você vê um ambiente escuro, eu fui tentar ouvir alguns pastores, e muitos deles falaram, não, isso não tem nada a ver. Mas eu vi um mais sensato. Disse assim, olha, eu não tenho nada a ver, mas eu estava pregando a palavra, e eu via que ninguém enxergava na sua Bíblia o que eu estava pregando. Olha isso. De você não acompanhar o que está sendo pregado. Então é colocado um ambiente totalmente escuro. Eu sei disso porque há pouco tempo fui ver um culto de uma dessas igrejas. Não estou criticando, irmão, não sei se tem alguém aqui que frequenta essa igreja, eu só estou fazendo uma colocação para que a gente fique atento. E eu fui ver como é que é esse culto. E eles tocam os instrumentos bem afinados, né? Eu acho que tem uma tecla do teclado que fica direto aqui, onde parece que vai hipnotizando. E eu vi aqueles jovens, irmão, eles ficavam assim, ó, todos eles assim. Eu falei, rapaz, esse pessoal está hipnotizado. E eu percebi que havia um telão atrás. E nesse telão, ao mesmo tempo que aparecia a letra da música, apareciam figuras. Sabe aquelas figuras que a pessoa coloca para te hipnotizar? Apareciam aquelas figuras aqui. E era um ambiente onde era um ambiente emotivo, onde quem estava no microfone pregava quase que chorando. E
quando você está num ambiente que a pessoa está quase chorando, você chora também, você se emociona. E a pregação era, o Espírito Santo, Ele está aqui. E aqueles jovens ficavam tudo assim, alucinados, irmãos. Irmãos, isso é hipnose, isso é psicanálise. Não tem ensinamento nenhum. Isso não agrega nada na vida desses jovens. Porque as dificuldades que vão ser enfrentadas aqui fora, eles não vão suportar porque não têm o conhecimento da palavra. Porque é o conhecimento da palavra que nos prepara, que nos mantém firme. É o conhecimento da palavra que nos liberta. E essas pessoas estão escravizadas. A Bíblia diz em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, um anjo, é Paulo dizendo, tá? Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Quando a gente vê 1 João 2, 15 e 20, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha como é que estão as igrejas, totalmente mundanas. Jovens que não conseguem se afastar totalmente do pecado, porque o mundo está dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu tinha tanta coisa para falar, infelizmente, mas o tempo não permite. Porque são muitas pessoas, irmãos. É todo tipo de gente que vai no meu trabalho. Outro dia tinha um rapaz falando assim, não, lá na minha igreja, quando é dada a benção apostólica, acabou, não ora mais não. Porque os irmãos que têm mania de chegar lá na frente, pode orar por mim, não. A gente já dispensou o Espírito Santo. Eu o quê? Aí eu estava tão cansado, falei, não, eu vou deixar ele embora, eu estou muito cansado, não vou falar nada não. Mas ele continuou, irmãos. Eu falei, irmão, deixa eu falar um negócio com você. Que negócio é esse aí que você dispensa o Espírito Santo? Que poder nós temos sobre o Espírito Santo, irmãos? E ele, não, irmão, estou te dizendo, porque as pessoas... olha o que eu entendi. Ele chega, gente, quem quer oração, aí vem aqui na frente, aí vem aqui na frente. Aquele que não veio, que depois precisa conversar, se sentar e desabafar com o seu pastor. O pastor Jorge tem a mania de chegar aqui no final do culto e falar, irmãos, quem quiser oração, vem aqui, que os obreiros, eu vou estar atendendo. Porque há necessidade, às vezes, de você estar sozinho, de você não se expor. Eu vejo que tem alguns visitantes, e talvez, assim como um dia eu fui visitante da igreja, eu tinha vergonha de levantar e vim aqui na frente. Então era um momento, às vezes, de chegar lá na frente, pastor, estou passando por isso, você pode orar por mim? Não, não, de maneira nenhuma, o Espírito Santo já foi liberado. Olha o que estão ensinando, irmãos. Eu falei, irmão, isso é doutrina sua, isso não é doutrina de Deus. Outro dia chegou uma irmã para mim, irmão, eu vim aqui, eu quero 6 tubos de 100 de 6 metros, eu tenho uma pequena loja de material. Eu falei, tudo bem, irmão, vou fazer o orçamento para você. Não, mas tem um porém. Deus falou que você ia me dar. Opa. Deus falou que eu ia te dar, irmã? Falou. Falei, irmã, Deus não falou, não. Irmão, Deus é mentiroso? Não é mentiroso, irmã. Só que Ele não falou comigo ainda. Deixa eu orar, irmã. E se Ele falar comigo, eu vou te procurar. Aí eu liguei para um outro irmão, irmão, foi alguém aí falando que Deus falou com ela, veio, irmão. Mas eu vendi só a metade. olha, meu irmão, olha como é que está, irmãos. Essa é a igreja que está espalhada aí fora. Eu vim com os meus filhos. A gente vê uma igreja em cada ponto. E as pessoas presas. Como esses homens aqui, faziam. Colocavam fardos pesados sobre essas pessoas. Eu já vou finalizar. Olha aqui o que diz. Mateus 7. Eu vou correr, meu Deus do céu, preciso correr. Mateus 7, 15 e 23. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa que produz bom fruto e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, dos céus, mas
faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amados irmãos, essa palavra hoje, ela foi para dizer que aquele Cristo que está esquecido nas igrejas, ele continua vivo. Ele ressuscitou. Eu não sei o que te motiva a buscar Cristo, mas tomara que seja a salvação eterna. Tomara que seja o reino de Deus, e não essas promessas que estão sendo feitas por aí. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar visita aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa principal influência. É Ele que diz: ide e fazei discípulos. É Ele que diz que nós deveremos orar uns pelos outros. Ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros. A palavra de Deus diz que quando passarmos pelas águas, nós não nos afogaremos. E essas coisas não têm sido pregadas mais. Chega de promessas que não foi Deus que fez. Ele não te prometeu carro, Ele não te prometeu casa, Ele não te prometeu riqueza, Ele te prometeu a salvação eterna. E Ele veio, Ele se entregou por nós, para que nós tivéssemos um caminho, uma porta de salvação, aonde nós estaríamos com Ele, glorificando, sentado à mesa junto com Ele. E esses bandidos têm pregado tudo errado, têm afastado pessoas do caminho do Senhor, com as suas falsas promessas. Jovens têm sido iludidos por esses charlatões, que só querem dinheiro, que nem se libertaram ainda, e têm oprimido as nossas crianças, os nossos filhos. Que nós venhamos buscar o Senhor verdadeiramente, por aquilo que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu a cura e Ele tem curado. Foi Ele que restaurou o meu casamento, não foi pastor, não foi igreja, foi Ele. Foi Ele que trouxe o meu filho de volta, não foi pastor, não foi a promessa desses charlatões. É Ele que tem me dado. Eu sei os livramentos que Deus me deu, e você sabe os livramentos que Deus tem te dado. E não é porque você é dizimista, porque você fez voto da fogueira santa, é porque Deus é fiel. E nós devemos valorizar isso e ensinar para os nossos filhos. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal dessa terra, que nós devemos ser lâmpada para esse mundo. E a gente entende que o sal da terra é aquilo que dá sabor, é aquilo que está dentro de nós. E quando nós somos a luz desse mundo, é aquilo que todos veem. Que nós venhamos ser influenciadores desse mundo. Que nós venhamos ser influenciadores dos nossos filhos, da nossa família. Que nós venhamos proclamar Jesus Cristo santo e verdadeiro. Não essa mentira que está sendo contada aí fora. Eu tinha muitas coisas para falar ainda, mas glorificado seja Deus pelo tempo que Ele me deu. Pastor Jorge, eu agradeço a oportunidade.